Nós estamos em uma jornada espiritual, né? Na nossa EBD hoje nós avançamos muito. Hoje nosso material chegou, o crucificado com Cristo. E hoje tudo isso que nós estamos vivendo durante esses dias é porque nós estamos numa jornada de maturidade e nós queremos nos render ao Senhor. Nós não queremos ser os mesmos, nós queremos conhecer a Deus de maneira mais profunda. E durante esses 30 dias nós estamos pedindo ao Espírito Santo de Deus, irmão Valdinei, que mostre a nós áreas das nossas vidas que precisam de rendição. E esse material é muito precioso, você que deseja tê-lo, depois você pode levar, preço menos um pouquinho do que o custo, porque a igreja já faz um subsídio para que você tenha, porque o desejo é que você e eu cresçamos em Cristo Jesus. Hoje é a primeira mensagem desses 4 domingos de abril, que nós vamos falar sobre rendição. Maio nós vamos entrar em família, tradicionalmente o nosso mês da família, e nós vamos ter uma jornada, uma campanha da família de 31 dias de oração pela família, e vai ser uma grande bênção. Nós vamos ter a escola da família, vamos ter o congresso da família, vai ter muita coisa boa. Mas abril é abril de rendição, é abril de quebrantamento, é abril de busca da presença de Deus, é abril em que nós queremos conhecer a Deus mais de perto. Vamos ter uma série de ações, inclusive sexta-feira, que nós chamamos de Sexta-feira Santa, né? Na verdade todos os dias são santos, mas como nascemos num país de tradição católica, chamamos esse dia de Sexta-feira Santa. Eu quero te convidar a se santificar ainda mais nessa sexta-feira. Nós vamos ter um dia de jejum e oração aqui na igreja, de 9 da manhã às 6 da tarde, vai ser um tempo de consagração ao Senhor, e aquele dia você vai tirar um tempo seu com o Senhor, deixar de se alimentar para ser mais cheio de Deus. Na verdade, jejum é isso, jejum não é troca. Eu não faço jejum para barganhar com Deus, eu não uso o jejum como matéria de troca. O jejum é uma forma que o Senhor nos ensina de esvaziar o nosso eu e sermos mais cheios de Deus em nós. Então nós queremos, no dia 15, se eu não me engano a data é essa mesmo, sexta-feira 15, nós queremos menos de nós e mais de Deus. Dia de jejum, de busca, o nome é Santa Convocação. Aí na semana seguinte, feriado de 21, Encontro dos Homens, uma série de atividades esse mês. Mas nesse mês de entrega, mês em que nós queremos crescer, mês em que nós temos aprendido que ninguém foi chamado para ser meio cristão. Nós somos chamados para ser discípulos por inteiro. Eu não fui chamado para ser um meio cristão. Eu sou chamado para ser um cristão por inteiro. E você? Tem pensado sobre isso? Então nós durante os próximos dias vamos falar então de 30 dias de rendição ao Senhor. Eu queria convidar você agora que fechasse os seus olhos e você falasse com Deus nessa noite aí, do seu modo, da sua forma de ser. Você que está em casa, Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero estar com o meu coração agora aberto para entender a tua vontade. Deus, eu quero estar com o meu coração pronto para ser uma terra fértil a tua palavra que será ministrada neste momento. Deus, eu quero ouvir as escrituras sagradas nesta noite. Eu quero entender aquilo que o Senhor quer falar ao meu coração. Ó Espírito Santo, me faz lembrar da tua palavra, me faz lembrar do teu querer. Eu entrego o meu coração ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um dos desafios, meus irmãos, da nossa geração é a palavra superficialidade. Nós somos uma geração superficial. Superficial nos relacionamentos, superficial na forma de ser, superficial muitas vezes na vida. Nós não mergulhamos em profundidade. E muitas vezes, por estarmos numa geração pós-moderna, Derlei, onde os valores absolutos se desfizeram totalmente. É interessante, irmão Tiago, que um sociólogo, Bauman, quando ele escreve toda a sua coleção, o Amor Líquido, a Modernidade Líquida, quando ele fala disso de uma maneira com maestria,
quando você lê os livros de Bauman, daquele sociólogo, parece que você tem uma visão apocalíptica do que nós estamos vivendo hoje, de livros que foram escritos lá atrás, há 20 anos atrás praticamente. Tudo está se desfazendo, os valores estão se desfazendo, a sociedade está sendo desfeita. E no meio de tanta superficialidade, isso de alguma forma acaba chegando até a igreja, isso chega até nós, e como seguidores de Jesus, de alguma forma, princípios fundamentais da vida discipular, da vida com Cristo, às vezes, irmão bispo, de alguma forma nós negligenciamos. Por quê, Hamilton? Nós somos como um peixe dentro de um aquário, e um peixe dentro de um aquário, muitas vezes ele não sabe o que é vida fora do aquário. E como nós estamos num mundo superficial, como nós estamos arrodeados de tanta superficialidade, de quebra de valores, muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós nos pegamos defendendo valores que não são nossos, tendo atitudes que não são nossas, agindo de maneira que não tem relação conosco. Por quê? Porque nós estamos imersos numa cultura superficial. É por isso que nós temos pensado em dias de rendição, dias de quebrantamento. Nós estamos estudando isso na EBD, nós estamos estudando isso nos grupos pequenos. Isso vem para o púlpito. De manhã, você que está lá no grupo de 30 dias de rendição, na verdade na noite anterior, você já recebe uma devoção, e você vê aquela devocional, lê Evert e medita se de fato como está a nossa jornada. Mas hoje eu quero convidar você a mergulhar nas Escrituras, nessa primeira mensagem, que nós vamos pensar sobre isso, Mateus capítulo 19. E como o pastor tem mencionado, abra a sua Bíblia, confira na Bíblia, se aquilo que o pastor está pregando de fato está nas Escrituras. Nós precisamos aprender a ser bíblicos, irmãos. Nós precisamos aprender a buscar na palavra. Nós precisamos aprender a mergulhar na palavra. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19. Nesta primeira mensagem nós partimos da seguinte pergunta: o que me falta ainda? Eu queria que você repetisse essa pergunta comigo. O que me falta ainda? Você já fez essa pergunta em alguma situação da sua vida? O que me falta ainda? Mãe, pai, o que me falta ainda? Às vezes a gente vira para o chefe e diz assim: chefe, o que falta ainda? Professor, o que falta ainda? Esta pergunta ela foi feita por um jovem que a maioria dos editores das Escrituras os chama de jovem rico. O contexto em que nós estamos nesta passagem, essa foi a pergunta daquele jovem que nós conhecemos como jovem rico, e que tinha no seu coração um desejo imenso de servir a Deus, vontade de acertar. E eu digo isso porque às vezes quando nós lemos esse texto à luz de um evangelista só, nós ficamos com ele não por completo. É por isso que é interessante quando você ler a sua Bíblia, a maioria das Bíblias tem algo que se chama cadeia temática. E eu vou te ensinar uma bênção hoje que vai te ajudar bastante. Esta mesma história, ela aparece em Marcos, Lucas e Mateus. Se você notar, vai ter umas referências perto do tema que o editor colocou, e ele vai mostrar, boa parte das Bíblias tem estas referências. Está lá o jovem rico, aí vai estar assim, MC 10 de 13 a 16 e LC 18 de 15 a 17. MC é Marcos, LC é Lucas. Isso é cadeia temática. Então quando você pega, ou textos correlacionados, melhor dizendo, são referências aonde esse mesmo texto aparece em outros evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinópticos. Diferente de João, que retrata a vida de Jesus mais em Jerusalém, nós temos aqui por base, provavelmente, segundo os teólogos, o texto de Marcos, ou o evangelho de Pedro, como muitos dizem, que é o primeiro a ser escrito. Depois nós vamos ter então a influência de Mateus sendo escrito aos judeus. Mateus escreve uma comunidade judaica, e por isso ele usa tanto o Antigo Testamento para provar o que ele estava escrevendo. E nós temos Lucas, que não foi um dos 12,
mas que ele faz uma análise apurada dos fatos e ele escreve. E os três contam a história do jovem rico. E quando nós fazemos esta correlação entre os três, nós vamos ver algumas coisas interessantes. Porque cada evangelista, imagina Derlei com o seu óculos enxergando o fato, imagina que estava aqui Derlei, Gilberto Filho e Evert, os três enxergando esta situação, ou pelo menos dois deles, e o Evert depois faz uma análise apurada desses fatos e escreve. Assim foi Mateus, Marcos e Lucas. Se você notar na cronologia bíblica, no decorrer da Bíblia, Rebeca, era Jesus seguindo para Jerusalém, era próximo da Páscoa, era mais ou menos assim uma época parecida com a nossa agora. Jesus estava indo para Jerusalém e era a sua última estada em Jerusalém, porque naquele período de Páscoa, ele seria entregue e ele seria crucificado. Ele estava indo em direção a Jerusalém. E é interessante que o texto diz que nessa direção a Jerusalém, num determinado momento, um grupo de crianças quer se aproximar de Jesus. E Jesus então vira e diz o quê? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. As crianças se aproximam de Jesus, e os discípulos estavam ali de alguma forma, não querendo que as crianças se aproximem de Jesus. Mas então Jesus, deixa vir a mim os pequeninos, pode deixar vir a mim. Enquanto a cultura da época nem sequer valorizava as crianças, nem sequer valorizavam as mulheres, Jesus nos dá mais uma vez um exemplo extraordinário. As mãos que criaram o mundo, as mãos que fizeram todas as coisas, está dizendo agora, para tudo e deixa os pequeninos vir aqui. Termina esse episódio, as crianças então são retiradas e Jesus segue. Mas o que às vezes nos parece, irmão Valdinei, que logo em ato contínuo, logo que Jesus termina aquele encontro com as crianças, então aparece o jovem. Jovem esse, que para muitos não era um jovem qualquer. Lucas, narrando esse texto, diz assim: e perguntou-lhe um certo príncipe. Olha como é que Lucas apresenta aquele jovem. Enquanto Mateus, se você está com a sua Bíblia aberta, capítulo 16, diz assim: eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, o que farei de bom para alcançar a vida eterna? Lucas, quando narra essa primeira expressão, ele diz, Gilberto Filho, que apareceu um certo príncipe. Então não era um jovem qualquer, Railene, não era alguém que saiu do meio da multidão, e a gente vai notar isso, que era realmente alguém que conhecia a lei, era alguém que conhecia o contexto judaico, era alguém que conhecia os mandamentos. E eu fico imaginando que este jovem, este príncipe, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, ele já tinha ouvido falar que ele era o mestre, ele já sabia dos seus milagres, e ele sabia que Jesus iria passar por ali, e então ele enche o seu coração com um desejo. A caravana de Jesus está passando, sabe, Ozi? Lá vem aquela caravana, milagre acontecendo, o povo ao redor, aí de repente aparece um príncipe, um jovem, vem até Jesus e diz assim: olha a expressão dele, olha o desejo dele. Às vezes a gente julga muito mal esse rapaz. Às vezes a gente tem uma visão muito equivocada dele. Porque ele se aproxima e diz assim: mestre, o que eu farei de bom para conseguir a vida eterna? Mestre, o que eu vou fazer de bom para alcançar a vida eterna? A pergunta dele não foi uma pergunta simplória, irmão Valdinei. Isso significa que ele não era do partido dos fariseus, ele vinha da escola dos saduceus, porque ele acreditava na eternidade. Ele era alguém que tinha essa compreensão, como um judeu, de uma vida longa. E ele vem até o mestre e diz assim: eu acho que agora aqui eu vou conseguir alguma coisa. E depois a gente vai ver por que ele faz essa pergunta. Eu acho que aqui eu vou ter algum entendimento. Alguns comentaristas dizem que quando ele chama Jesus de mestre, ele não estava reconhecendo a divindade de Jesus, mas ele reconhecia que Jesus era um homem justo.
Ele reconhecia que Jesus era alguém de confiança, que ele poderia fazer uma pergunta tão importante. E era uma pergunta que tinha relação com o destino, irmão Tiago, da sua alma, o destino da eternidade, Vanice. Não era uma pergunta qualquer, era alguém que estava interessado em saber o que haveria de acontecer. Imagine uma pessoa com conceitos, Eusi, formado na sua mente, no seu coração, alguém que com certeza acreditava na salvação, mas alguém que acreditava, irmão Josimar, na salvação, fruto do cumprimento da lei mosaica, fruto do cumprimento dos mandamentos. A sua compreensão de salvação tinha relação com o cumprimento da lei. É por isso que quando ele chega e diz assim: mestre, olha a pergunta dele: o que eu tenho que fazer? Quando ele pergunta sobre a salvação, ele pergunta o que ele precisava fazer para ser salvo, irmão Benhu. Aí Jesus, na sua resposta, irmão Stanley, muda o foco totalmente da compreensão. Jesus já diz assim: por que você me chama bom, se não há bom senão um que é Deus? Às vezes parece até meio assim, uma resposta áspera, mas não foi. O que Jesus estava chamando a atenção dele, e quando Jesus muda o foco totalmente para Deus, era para mostrar a ele que todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, não há ninguém que é bom sequer. Já disse os irmãos, e tenho incentivado a igreja a ler muito John MacArthur. Qualquer livro do John MacArthur que você comprar, pode comprar pelo autor, que você vai ler coisa boa, você vai ler coisa que tem substância, coisa que vai abençoar a sua vida. John MacArthur, falando sobre esse texto, ele tem um ponto que ele chama muita atenção. Quando ele menciona sobre isso aqui, ele não menciona que Jesus, naquele momento, não estava negando a sua divindade, mas queria ensinar aquele jovem que somente Deus Todo-Poderoso, e Jesus é Deus, que não tem erros, que é bom, porque todos nós temos falhas, temos nossas esquisitices, se eu posso assim usar essa expressão, que eu ia usar uma lá da minha terra, as nossas tranqueiras. Aí eu já queria te dizer uma coisa: você está vendo essa turma toda aqui? Essa aqui é uma comunidade de pessoas imperfeitas. Esta igreja é uma comunidade de gente que falha, de gente que erra, de gente que luta todo dia para tentar acertar, de gente que está lutando contra si mesmo, contra a carne, contra o pecado. Então, se talvez você busque uma igreja perfeita, eu quero lhe dizer uma coisa, só abrindo um parêntese: esse não é o lugar, porque aqui é uma comunidade formada de pessoas imperfeitas, a começar desse que vos fala. Jesus disse que não tem ninguém bom, todos somos imperfeitos, e Jesus então mostra a ele. E aí eu acho impressionante, porque a conversa segue, e aí Jesus, vira e diz assim: se queres porém entrar na vida, guarda os mandamentos. Lembra que Jesus fala para ele: guarda os mandamentos. E ele deve ter ficado muito desapontado, Léo. Sabe quando alguém vem perguntar assim, achando que havia uma coisa nova, e havia assim uma novidade cristã, divina, dos céus, vai vir agora, o mestre vai falar assim, algo assim que vai ser impressionante, irmã Raquel, ele vai trazer uma pérola nova. Aí ele diz assim: não, você só precisa guardar os mandamentos, você só precisa guardar aquilo que a palavra ensina. Isso deve ter sido frustrante para ele, Railene, porque ele achava que Jesus poderia vir com algo assim tão fenomenal. Ele diz assim: não, guarda os mandamentos. Você quer de fato honrar a Deus, você quer ter a vida, guarda os mandamentos. E aí o jovem retruca com uma pergunta que ele já sabia, aparentemente. Qual é a pergunta que ele faz? Quais? Irmão Valdinei, o irmão já parou para perguntar por que ele faz isso? Essa pergunta me intrigava, irmão Edson. Por que ele vira alguém que conhecia tanto, que mais à frente ele vai responder, pergunta para Jesus: quais os mandamentos eu devo guardar? Irmão Valdinei, os judeus tinham, guarda aí, 240, fora a lei de Moisés, 248 mandamentos afirmativos, 365 mandamentos negativos. Somando tudo, dariam 613 mandamentos para serem cumpridos.
dentro do arcabouço da religião judaica. Não é à toa que esse jovem chega, irmão Benhui, e diz assim: o que eu vou guardar? Porque em 613 mandamentos, eu espero que o Senhor me diga qual é o que eu tenho que guardar. Na cultura judaica, MacArthur afirma que 248 desses mandamentos afirmativos correspondiam às partes do corpo, ou dos negativos. Dos afirmativos, os 248 correspondiam às partes do corpo, e os 365 negativos eram o número de dias do ano. Todo dia você tinha um mandamento para dizer não, 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 não. Juntando os dois, 613. Aí nesses 613, o jovem, o príncipe, que nós chamamos de jovem rico, vira assim, Herbert, e fala assim: olha, de 613 eu preciso que o Senhor me diga quais desses eu preciso guardar, porque é muita coisa. Aí o Senhor Jesus vem e apresenta a ele de maneira interessante o que? Não matarás. Jesus vai lá no decálogo, nos 10 mandamentos, e Jesus diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dos 10 mandamentos, é interessante que Jesus fala para ele que ele deveria cumprir os mandamentos relacionais. Porque se você notar, os primeiros mandamentos é da relação entre o homem e Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Os primeiros 4 em especial fala dessa relação homem e Deus, e os últimos 6 fala da relação entre um homem transformado e o seu próximo. E é interessante que Jesus, quando fala para ele quais os mandamentos ele deveria guardar, Jesus fala destes 6 em relação ao seu próximo. E o rapaz era bom, porque ele, antes de Jesus terminar, ele já diz assim: isso aí eu já faço. Eu fico imaginando, irmão Osmar, que ele não espera nem Jesus terminar. Não sei se você já conversou com alguém assim, que você vai explicar alguma coisa para ela, diz assim: não, isso aí eu já sei. É ruim, né? Isso aí eu já sei. Se tu já sabe, para que tu está perguntando, cara? Com todo respeito. Aí ele chega e diz assim: não, isso aí eu já sei. Isso aí eu já faço. Desde a minha mocidade eu tenho guardado. Aí nessa hora ele faz uma pergunta. Aí ele diz assim: isso aí eu já faço, mas o que ainda me falta? O que está me faltando? O que está faltando para mim, Jesus? Que pergunta é essa? Ele levanta a bola, né? Aí Jesus dá uma cortada bonita. Aí Jesus vira para ele e diz assim: se você quer ser perfeito, vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Jesus não estava estabelecendo esta condição para ser salvo, mas ele estava expondo agora o que de fato estava no coração do príncipe. A salvação não é pelas obras, a salvação não é pela caridade, a salvação não é pela prática da lei. Sabe por quê? Porque nenhum de nós somos capazes de cumprir toda a lei. O único que cumpriu toda a lei foi Cristo, e Ele é o nosso Salvador. Mas nós, irmão Valdinei, quando nós pegamos o óculo da lei para nos medir, em algum lugar nós vamos realmente reconhecer que somos falhos. E Jesus foi claro em mostrar a este homem que ainda existia uma reserva no seu coração. Quando Jesus disse: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres e me segue. Naquele momento Jesus desnuda aquele rapaz que tinha uma aparente religiosidade. Sabe por quê? Porque o seu problema não era o cumprimento dos mandamentos relacionais, mas o seu problema é que ele estava quebrando o primeiro mandamento. E qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Este homem tinha um outro Deus no seu coração. E qual era o outro Deus no seu coração? Os seus dinheiros, as suas bens, as suas posses, as suas conquistas. E diz o texto então que ele se retira triste. A riqueza era o seu Deus. Ele amava mais a si mesmo do que os bens. Ele amava mais os seus bens do que a Deus.
Ele carecia de uma fé genuína, uma disposição de entrega. Não que Jesus, Derlei, estava nos ensinando que a salvação é pelas obras. Ao contrário, Ele está nos ensinando que a salvação deve ser uma entrega total da nossa vida, uma rendição de tudo que temos, de tudo que somos, e Ele tem que ser a nossa prioridade. E prioridade, guarda isso, é uma palavra que não aceita plural, ela é singular. Ou você tem uma prioridade, ou você não tem prioridade nenhuma. Jesus está dizendo: tenha prioridade. Mas qual era a pergunta dele? O que me falta? Você já fez essa pergunta? Senhor, o que ainda me falta? O que falta na minha vida? Eu termino hoje com duas coisas que a gente aprende nesse texto. A primeira, Jesus discerniu de maneira muito clara e nos ensina, Yuri, o que faltava. Sabe o que faltava? O seu coração. O que faltava era o principal. O que faltava era a sua vida. O seu comportamento era extraordinário, ele era irrepreensível, mas o seu coração faltava uma coisa: a sua disposição em entregar. David Cornfield, que é um gigante no discipulado, ele diz algo que me chama muita atenção: se existe algo, você não é dono desta coisa, tanto quanto esta coisa é dona de você. Aquele homem tinha algo que era dona dele, ou dono dele, o que era? As suas riquezas. E ele não conseguia ter essa dimensão, e o Senhor estava dizendo: eu quero o seu coração, eu quero o seu coração por inteiro. Você só está comigo na metade, e eu quero muito mais do que as suas boas ações, eu quero o seu coração por inteiro. É por isso, irmãos, que D.L. Moody, o grande evangelista do século XIX, disse uma frase, que é uma das frases mais celebradas em muitos livros, diz assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. E ele responde: eu quero ser este homem. Quem você quer ser? O que você quer entregar ao Senhor? O que está impedindo você de ser esta pessoa totalmente entregue a Deus? Existe alguma coisa que precisa ser quebrada? Meus irmãos, quantas vezes nós ouvimos sobre o reino de Deus? Quantas vezes nós ouvimos sobre o Evangelho? Mas nós temos reservas, quando na verdade Jesus, quando fala do reino, irmã Marília, Ele deu alguns exemplos extraordinários. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido de um campo, e quando o homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Ou seja, o reino de Deus é como um tesouro que aquele homem viu numa terra, e aquilo era tão importante que ele vendia tudo que ele tinha para ele comprar. Ou seja, é algo urgente, é algo prioritário. Não que a gente compre o reino, mas é o sentido de urgência. Aí Jesus diz assim: outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem que negocia e busca por pérolas, e ao encontrar uma pérola de grande valor, ele vende tudo quanto tem e faz o quê? Compra. Por quê? Porque o reino de Deus precisa ser prioridade na nossa vida. Nós não podemos ter reservas com Jesus. O que ainda te falta entregar? Um dos comentaristas que eu lia durante esta semana, ele disse que muitas vezes a nossa entrega com Jesus é como entrar numa piscina fria. Tem duas maneiras. João Rafael gosta um pouco da maneira, que talvez é a maneira que muitos de nós fazemos. Ele chega: pai, está fria. Não é assim? Quem aqui entra em piscina fria assim? Aí chega lá: pode confessar, meu irmão, está fria, mas eu vou entrar. Aí depois faz assim.
Aí com muito custo, e ainda fica grande parte do corpo do lado de fora. Há 2 sábados atrás eu fui levar o João no aniversário de uma amiguinha da sala dele, e tinha uma piscina, e os pais da criança diziam assim: ó, vocês podem ficar à vontade. Aí tinha alguns coleguinhas do João, irmão Tiago, que fazia esse método e não entrava. Aí o amigão do João, o Theo, veio correndo e disse assim: eu vou nadar, e pulou de uma vez. Ele não quis saber se estava fria. Ele fez o quê? Ele mergulhou. O nosso problema é que às vezes com Deus, ao contrário da gente ir e mergulhar, o que nós vamos fazendo? A gente vai devagar, e a gente vai medindo, e a gente vai tendo reservas com Deus, e Deus está falando conosco: entrega, 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 e a gente vai reservando, e a gente vai guardando áreas da nossa vida que não são submissas a Deus, a gente vai guardando áreas da nossa vida que não são entregues ao Senhor, e aí o que vai acontecendo conosco? Nós estamos como este jovem, muitas vezes nos aclimatamos em alguns costumes cristãos, e achamos que pelo fato de termos algumas ações que são boas, são suficientes. Primeira coisa, Jesus discerniu o que faltava. E o que faltava? Para ele entregar? O que, irmãos? O que? O coração. E por fim, uma decisão precisava ser tomada. Guarda isso no seu coração. É impossível a gente servir a 2 senhores. É impossível nós servirmos a 2 senhores. Jesus termina a conversa com o jovem dizendo: vem e segue-me. Deixe tudo que está te aprisionando e vem caminhar comigo, pois o caminho que você vai andar comigo e vai me conhecer. Chega uma hora, irmãos, que nós precisamos tomar uma decisão. Chega uma hora que Deus nos pega na curva, como diz o carioca. Deus nos pega na curva e não tem jeito. Eu preciso tomar uma decisão, ou eu tomo uma decisão e rompo na vida, e vivo uma vida vitoriosa com Deus, e ando com Deus, tenho os meus pecados perdoados e caminho em vitória, na plenitude do Espírito, ou eu vou viver o resto da minha vida como este jovem, achando que eu tenho tudo, quando na verdade eu não tenho nada, andando de maneira que eu acho que eu estou bem demais, quando na verdade eu estou extremamente longe de Deus, ou na dúvida. E a pior coisa é ficar oscilando: hoje eu quero, amanhã eu não quero, hoje eu quero, amanhã eu não quero. Meu irmão, Deus está nos chamando para pular de cabeça, Deus está nos chamando para nos entregar de maneira tão especial, se entregar por inteiro. Este jovem parecia ser tão crente, este jovem parecia ser tão devoto, mas o grande problema é que este jovem era crente e era devoto dele mesmo, da sua própria vontade, do seu eu, das suas posses e das suas riquezas. Ele não tinha aquilo que era o principal era a entrega do coração. É interessante que termino voltando apenas em Marcos, porque Marcos, quando lê esse texto, quando expressa esse texto, diz assim, Marcos 10, 21, e Jesus, olhando para ele, o amou. Só Marcos fala isso. Sabe por quê? Porque Jesus já via nele aquela arrogância, mas Jesus via nele ao mesmo tempo o desejo sincero de busca. Marcos diz que Jesus o amou e disse: vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e você vai encontrar um tesouro no céu. Toma a sua cruz e segue-me. Jesus nos mostrou, na história deste jovem, 3 coisas, e eu termino aqui. Primeiro, o que o jovem tinha. Na verdade, ele só tinha dinheiro e mais nada. Tem gente que só tem dinheiro e mais nada, é vazio de tudo. Tem gente que a única coisa que lhe resta são bens. Tão pobre alguém que tem apenas bens. É tão pobre alguém que se segura apenas nisso, achando que isso é tudo. Lembro que um primeiro sermão que eu preguei na minha jornada como pregador, eu usei uma ilustração, e a ilustração que eu usei dizia:
terno de funerária não tem bolso. Por quê? Porque não tem nada para levar. Pena de quem acha que ter alguma coisa é ter bens. O que esse jovem tinha? Ele tinha apenas recursos, mas ele também tinha um caráter, ele conhecia a lei, ele desejava aprender. No entanto, ele não estava em paz. Ele tinha tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada. Ele não tinha a plenitude de Deus, ele não estava satisfeito, ele aspirava ou desejava algo mais. Agora, o que ele desejava? Você já parou para... Guarda bem, ele desejava o quê? Ele desejava falar da eternidade. Sabe por quê? Porque ele já via que tudo que ele tinha não era suficiente. Ele via que todas as suas conquistas humanas eram limitadas. Então ele precisava de algo mais. Então ele veio tratar com Jesus sobre o quê? Sobre a eternidade. Ou seja, a sua alma tinha sede. E a conclusão que ele chega é que o dinheiro não podia comprar, ele não iria conseguir cumprir toda a lei, porque seria impossível. E aí então aparece o que ele precisava. O que ele tinha, o que ele desejava, mas o que de fato ele precisava. Às vezes você tem um desejo, às vezes você tem algo na sua vida, mas é diferente do que eu e você precisamos. O que ele precisava? De uma entrega completa. Do que ele precisava? De uma rendição completa. Do que ele precisava? Entregar por completo o seu coração. Porque enquanto ele não fizesse isso, ele não ia vivenciar o reino de Deus, uma experiência íntima com o Pai, uma experiência com Deus, uma experiência com o Senhor, de maneira extraordinária. Enquanto isso não acontecesse, ele ia ficar apenas à margem. Ele acha que ele tinha muita coisa, e ele passa a descobrir que o que ele tinha não tinha muito valor assim. Sabe por quê? Porque ele tinha algo que ele desejava, que tudo que ele possuía não trazia resposta. Tinha um vazio no coração. E o vazio do coração deste jovem era do tamanho de Deus. O vazio do coração humano é do tamanho de Deus. E nessa noite, você pode estar perguntando: Deus, o que me falta? Deus, o que está faltando na minha vida? Uma entrega completa. Quero convidar você a ficar de pé. O que me falta? Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Os elementos estão ali na entrada. Ainda nós não temos feito o processo comum. Próximo mês nós queremos fazer isso. Mas eu quero perguntar a você hoje: o que falta para você? O que está faltando para você? O que falta entregar? O que falta colocar nas mãos do Senhor nesta noite? Eu queria convidar você a curvar o seu coração, a sua fronte, fechar os seus olhos agora. E eu gostaria que você falasse com Deus. Hoje a pergunta que eu tenho para você é: você tem reservas na sua vida que Deus ainda não ocupou? Tem áreas da sua vida que não estão ocupadas pelo Senhor? Tem áreas da sua vida que precisam ser rendidas ao Senhor? Pastor, eu tenho andado tão distante. Eu tenho visto que eu preciso de mais. Eu tenho notado que a minha vida precisa de algo novo da parte de Deus. Mas eu quero dizer a você que a necessidade que você tem daquilo que você busca, que você almeja, o vazio que você tem é do tamanho de Jesus. E enquanto você não se render completamente, você vai estar como aquele jovem. O que ainda falta? Sabe o que falta? A entrega completa do seu coração. É você dizer: Deus, nessa noite eu quero te entregar por completo. Eu não quero mais ter reservas com o Senhor. Eu não quero mais ter lugares que o Senhor não possa entrar na casa da minha vida. Às vezes a nossa casa nossa vida é como uma grande casa, Camila.
E esta casa tem muitos quartos, tem muitos cômodos. E às vezes a gente chama Jesus para a sala, às vezes a gente leva Jesus na cozinha, mas às vezes a gente não chama Jesus para o quarto, porque no quarto está a nossa intimidade. E na nossa intimidade a gente não quer que Jesus entre, a gente quer que Jesus entre naquilo que é comum a todos. A gente quer que Jesus entre naquilo que é comum, é a área social da minha vida. Aí eu até falo sobre Deus, eu até menciono sobre Deus, mas a minha intimidade não foi rendida ao Senhor, e aí eu continuo com aquele vazio no meu coração como aquele jovem. Por quê? Porque eu não entreguei a minha intimidade ao Senhor. Essa noite é noite de entrega. Essa noite você acha que veio a esse templo por um acaso? Não, você veio aqui, nesta noite, neste santo lugar, porque Deus tinha um encontro marcado com você. Chega de caminhar desta maneira, chega de andar com um vazio, chega de levar uma vida de meio cristão. Tem até boas atitudes, tem um bom caráter, mas precisa de mais de Deus. E hoje eu quero convidar você, levantando uma de suas mãos, nessa atitude, dizendo: Deus, eu reconheço que eu preciso de mais. Aonde você está agora? Eu não vou te convidar aqui à frente hoje, nós vamos celebrar a ceia agora, mas eu queria que você levantasse a sua mão. Eu queria que você, nessa atitude, você vai estar dizendo: Deus, hoje eu estou voltando. Hoje, Senhor, eu estou reconhecendo que eu preciso de mais. Hoje eu estou reconhecendo que tem áreas da minha vida, eu tenho andado distante. Eu preciso mais do Senhor. Eu preciso de uma transformação completa. Eu queria que você levantasse a sua mão bem alto. E nessa atitude você está dizendo: Deus, eu preciso. Deus, eu careço. Deus, muda, Senhor. Tem áreas da minha vida que não foram entregues totalmente. Nesta noite eu estou compreendendo que eu preciso me render. E render por completo, Senhor. Fala para Deus agora as áreas da sua vida. Fale aí com a sua boca o que você gostaria de entregar ao Senhor nesta noite. Confessa o teu coração, fala com Deus agora, confessa, você fala com Deus, diga para Deus o que hoje você está entregando para Ele, diga para Deus o que hoje você está entregando para Ele, diga para Ele estas áreas que você hoje está rompendo com Satanás, e está dizendo: Deus, está nas tuas mãos. Deus, eu não quero ser como este jovem rico, ter tudo e não ter nada. Eu quero, Senhor, ter a vida plena que o Senhor oferece. Pai, em nome de Jesus, toma estas vidas que estão com as suas mãos levantadas, que nesta noite estão dizendo: sim, Senhor, eu quero, sim, Senhor, eu preciso, sim, Senhor, eu necessito. Toma, Pai, cada uma delas diante do Senhor. Pai, a tua palavra nos diz que nós devemos estar crucificados com o Senhor, e nesta noite, Pai, nós queremos levar a nossa vida à cruz. Nós queremos entregar, Senhor, na cruz do Calvário, áreas da nossa vida, Senhor, que não estão rendidas, áreas da nossa vida que precisa de rendição, áreas da nossa vida, Senhor, pequenas coisas que nós, ó Deus, de alguma forma temos permitido que isso impeça o agir do Senhor na nossa jornada. Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, a nossa frieza espiritual. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, as nossas limitações. Cura, Senhor, nossos corações, áreas das nossas vidas, Pai, que nesta noite nós entregamos ao Senhor. E nós, Pai, queremos dizer: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Nós amamos, ó Deus, o Senhor. Nesta noite nós vamos celebrar a ceia, nós vamos cantar agora, e nós queremos lembrar, Senhor, do memorial que o Senhor entregou a sua vida na cruz do Calvário, que o Senhor deu a sua vida por nós. Perdoa, Pai, os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas nessa noite, restaura o nosso coração. Senhor, nós te pedimos perdão pelas ofensas que nós temos feito ao Senhor, e nessa noite nós pedimos: Pai, nós não queremos tomar a ceia do Senhor indignamente, mas nós queremos confessar pecados que estão, ó Deus, ofendendo ao Senhor, para que nós possamos tomar a ceia em alegria, diante da tua presença. Pai, a tua palavra diz que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Toma a nossa vida nas tuas mãos, perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Adoremos ao Senhor, vamos cantar a Ele: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu,
agora vivo não mais eu, já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, adoremos ao Senhor.